Paz e bênção para você e sua família. Neste domingo, chegamos ao 10º domingo do tempo comum e nós estamos unidos para mais uma Lexio Divina, iniciarmos mais uma semana na companhia do Senhor e alimentados, fortalecidos pela sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. É o capítulo 3, versículos de 20 a 35. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando lá de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, algumas coisas é importante a gente meditar nesta palavra. O Evangelho é bastante extenso e toma alguns assuntos, mas é importante a gente lembrar que Lexio Divina é leitura, meditação, oração e contemplação com ação. A primeira coisa, a gente meditar nesta leitura, é perceber que durante toda a semana a gente foi vendo as perguntas, as pessoas que se aproximavam de Jesus, até falei isso no início da semana, alguns se aproximaram para ser curados, outros se aproximavam para ser libertos, para receber milagres, também para aprender. Algumas pessoas aproximavam-se dele para querer colocá-lo numa emboscada, para fazer ele blasfemar, para ver se ele errava, para ver se ele contrariava a lei de Moisés. E aqui algumas pessoas estão querendo retê-lo. Até aqueles que o seguem, achando que ele está fora de si. Outros achando, os escribas no caso, que ele está expulsando o demônio por Beelzebu. Olha que absurdo. As pessoas realmente não têm senso, né? Eu acho que falta senso para as pessoas. Desconfiômetro mesmo. Então, os que seguem ele estão achando que quem está fora de si somos nós é que estamos fora. Nós achamos que quem age certo é que está fora de si. Nós achamos que quem está fazendo a obra de Deus é que está fora de si. É igual uma pessoa que falou para mim uma vez assim, você não acha que você exagera indo demais na igreja? É você que não vai? Não, né? A pessoa não vai à igreja, ela acha que quem vai é que vai demais. Ela não consegue olhar para ela. Então, é uma coisa que a gente tem que meditar aqui. Eu não consigo ver aquilo que é obra de Deus no outro e não consigo ver o que é falha em mim. Então, o tempo todo eu estou aqui para criticar o outro e não consigo absolutamente me enxergar. Mais ou menos o que Jesus disse. Eu tiro o cisco do olho do irmão e não consigo ver a trave que está no meu. Então, a primeira coisa é isso. Aí, Jesus, então, vai colocá-los numa situação em que eles não têm como responder. Vocês estão falando que eu estou expulsando demônio, por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Como que Satanás expulsa Satanás? Se o reino de Satanás está dividido, não pode subsistir. Eu expulsar demônio pelo demônio? É que se eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus, vocês têm que admitir, então, no caso Jesus está falando que eu sou Deus. Então eles estão numa emboscada. Eles que queriam colocar Jesus numa sinuca, vamos dizer assim, eles é que estão agora. E aí eles não sabem o que fazer. Mas não imaginam o mal que estão cometendo. O grande pecado, e aqui entra a nossa meditação,
O grande pecado, maior do que todos, e segundo Jesus, que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em duas coisas. Primeiro, a negação consciente da graça de Deus, do seu amor, dizer, eu não quero ser salvo, não quero Jesus, eu conheço, já conheci, já fui evangelizado, eu sei quem é Jesus, sei quem é o Pai, o Espírito Santo, conheço a igreja e eu quero estar excluso, me dê como excluído. Eu quero estar fora disso, eu não quero, eu nego. Então isso não tem perdão, claro, se eu nego o Espírito Santo, se eu nego o meu batismo, por exemplo, se eu nego aquilo que o Senhor me deu como graça salvífica e eu nego, como é que eu vou ter perdão, né? E, ao mesmo tempo, isso está ligado à blasfêmia, quando eu atribuo a uma obra do mal a Jesus. Quando eu atribuo que o Senhor age pelo espírito mal e não é pela santidade, pela divindade, né? Então isso é muito sério. Contra o Espírito Santo, este pecado contra o Espírito, a negação da graça, a negação das bênçãos, da salvação, dos sacramentos, aquilo que eu nego que vem do Espírito, a ação do Espírito, quando eu nego ou atribuo esta ação ao mal, isso é um pecado que não tem perdão. E por isso Jesus está nos chamando a uma nova realidade. Então ele não quer que a gente participe dessa, ele quer que a gente participe o quê? Da família dele. Paulo usa esse termo na carta aos Efésios, nós somos membros da família de Deus. Então, ele está ensinando, sua família está ali por ao redor, chega sua mãe e seus irmãos. Então, algumas pessoas começam a dizer, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Tipo assim, eles têm preferência. E aí Jesus aproveita essa situação. Ele não está diminuindo a sua mãe, não está diminuindo os seus parentes próximos, não está. Pelo contrário, está aproveitando essa situação para dizer quem é minha mãe e os meus irmãos, meus próximos, meus parentes? Quem são aqueles que fazem parte da minha família? Jesus disse, todo aquele que faz a vontade do Pai é chamado a ser da minha família. Este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Esse é chamado a viver comigo. O que Jesus está aproveitando nessa situação, e ele sempre aproveitava, tanto que o texto fala que ele lhes falava em parábola, né? Está escrito aqui, eles lhe falavam em parábola, o versículo antes de Jesus ser colocado como supostamente está possuído de Beelzebul, aqui vai dizer que ele lhes falava em parábola. Então, esse Jesus que fala em parábola, ele aproveita todas as situações para falar com os seus discípulos e seus seguidores que estão ali. Então, ele aproveita essa situação. Sua mãe e seus irmãos estão ali, seus parentes próximos, seus irmãos de sangue, porque Nossa Senhora não teve mais filhos, claro que não, ela é virgem antes, durante e depois do parto, viveu sua castidade sempre, imaculada desde sua concepção e em toda a sua peregrinação terrestre. Então, até ser assunta ao céu e ser coroada no céu. Então, naquele momento, o que acontece é que a bênção de Deus, de sua mãe está ali com seus parentes próximos, dá a Jesus a oportunidade de dizer àqueles que estão ali, vocês são chamados a fazer parte da minha família. Vocês são chamados a fazer parte da minha família, a aproximar-se de mim. O que a minha mãe e os meus fazem? Faz a vontade do Pai. O que Maria faz? É como se Jesus falasse, veja minha mãe, veja meus parentes, eles fazem a vontade do Pai, eles vivem os mandamentos de Deus. Então vocês que querem também ser da minha família, vivam a vontade de Deus. Aquele que vive a vontade de Deus, esse é da minha família, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Que bonito, né? Então hoje nós estamos sendo chamados a em tudo viver a vontade de Deus. Senhor, diante desta palavra, sobretudo, ajuda-nos a nunca cair no pecado, na blasfêmia contra o Espírito Santo, a nunca negar sua graça, a negar seu amor, sua misericórdia, seus dons. Dai-nos também a graça de sempre reconhecer que o Senhor age pelo Espírito Santo. E claro que não, o Senhor não age pelo Espírito maligno, até porque isso não tem cabimento. Mas dai-nos a graça de sempre reconhecer isso. E dai-nos, Senhor, a graça de estarmos abertos a fazer sua vontade. Se vivemos assim, seremos membros da família de Deus. Senhor, hoje eu rezo neste domingo para todas as famílias, sobretudo aquelas que estão sofrendo, precisam de cura, de salvação, de consolo, aquelas que têm vivido um luto, uma dor da perda, sobre aquelas pessoas que estão deprimidas, aquelas pessoas que têm vivido uma sensibilidade emocional, uma dor, uma angústia, e que precisam da tua graça e do teu consolo. Por essas pessoas eu rezo, entregando em tuas mãos os enfermos, aqueles que vão se submeter essa semana a cirurgias, exames, passar por tantas dificuldades, e eu peço que o Senhor seja para nós alento, fortaleza e segurança. Queremos ser membros da família de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá. A nossa ação do dia de hoje, desse domingo, 10º tempo comum,
é olhar para a nossa vida ao redor e ver o que na minha vida não está de acordo com a vontade de Deus e perceber que eu posso ser membro da família de Deus fazendo a sua vontade. Vamos fazer a vontade de Deus? Não tem nada melhor do que a gente poder fazer do que a vontade de Deus. Estar na vontade de Deus é estar no lugar mais seguro do mundo. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, já estamos no dia 10 deste mês de junho. Como passa rápido, hein? Se você pode, você é amigo da Boa Semente, faça a sua doação. Se você puder até fazer uma doação extra esse mês, agradecemos. Se você não é amigo da Boa Semente, se torne. Nós vamos colocar aqui o número do telefone para você poder ser amigo da Boa Semente, receber nossos conteúdos e ajudar a Missão Louvor e Glória a cumprir sua missão. Assim, somos irmãos, uma comunidade de amigos, fraternos, vivendo a nossa comunhão. Deus abençoe você. Até amanhã. O deserto florirá, o meu deserto florirá.